Rolou? Rolou, acho. Bom dia. Agora são 7 horas da manhã, a gente tá aqui no Parque da Cidade. Eu tô com um convidado muito mais especial, meu amigo Pedro. Pô, que prazer. Da Octogonal Suplementos. E a gente não só vai trocar uma ideia, se apresentar, Pedro, contar um pouquinho da sua história, cara. Isso é uma honra. Como falar sobre saúde e performance. Não é à toa que o Pedro tá aqui. O Pedro não só é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço, como uma das pessoas que vivem, de fato, uma rotina empresarial muito corrida e conseguem criar um tempo para malhar e se exercitar e comer bem. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Pedro, esse vídeo foi a desculpa perfeita para eu tomar um tapa na cara, moleque, porque tá foda. Comendo muito mal, dormindo muito pouco. Você tá ligado? E falando de performance, isso tudo influencia, né? Muito. Tu tá falando, tipo assim, tu tá sentindo que tá na hora de começar a se mexer, sacou? E acho que saúde e a performance, seja nos negócios, seja na vida, elas andam muito juntas, assim, sabe? Eu não era do jeito que eu sou hoje, foi a base de treino, eu vou falar isso mais pra frente, mas tipo assim, qualquer pessoa pode mudar. Eu não tinha essa rotina, por exemplo, eu e meu irmão, a gente cresceu numa casa onde a gente só jogava videogame, a gente assistia televisão o dia inteiro. Eu era daqueles caras que sentava no computador depois da escola e ficava o resto do dia, até a hora de dormir, no computador. Não gostava de estudar, ia mal na escola, minha mãe brigava pra caramba. Minha infância foi muito assim, muito relaxada assim. E aí o ponto de virada foi quando eu entrei pra faculdade. Em 2018 eu entrei pra faculdade, aí eu falei, pronto, agora não vai ter meu pai enchendo o saco, não vai ter minha mãe enchendo o saco. Só que eu não peguei isso pra eu relaxar, eu peguei isso pra falar, agora é comigo. E aí colocar as rédeas da situação na minha mão, sacou? E aí eu comecei a estudar, esse foi o primeiro passo. Eu comecei a, tipo assim, estudar o que eu gostava, que era educação física, descobri que o curso não era exatamente o que eu pensava, era muito melhor do que eu pensava. Eu pensei que era uma coisinha, tipo assim, sacou? Porque meu pai é professor de educação física, de natação. Então eu achava que era só esporte, vôlei, natação, judô ali, academia e acabou. Mas não, é um universo, assim. Então dentro da faculdade, foi a primeira vez que eu estudei algo que eu gostava e que eu me interessava. Então, a minha perspectiva, a minha visão de estudo, de vida mudou completamente. E aí eu fui seguindo, fui construindo a minha história acadêmica e tal. E aí, por exemplo, hoje tem a Octogonal Suplementos, mas na época eu abri quando eu ainda estava fazendo faculdade e eu estava estagiando. E aí eu trabalhava numa escola e tal, ganhava aquele salário de estagiário. Estagiário de educação física trabalha pra caramba, a gente fazia tudo, aqui orelha, né, fazia tudo, carregar material de lá pra cá, substituir professor, sacou? Sem ganhar como professor substituto, a gente só substituía. Então eu vi aquela situação onde eu trabalhava muito, ia de ônibus pro trabalho e eu não ficava muito satisfeito, porque eu achava que eu ganhava pouco, sempre gostei assim de ganhar uma graninha ali, vendia uma paradinha assim. Eu comecei, minha primeira atitude empresarial foi na faculdade eu vendendo brigadeiro. Eu fazia brigadeiro com a minha mãe, enrolava, botava numa caixinha pequenininha e ia vender na faculdade. E aí, assim, tipo, vendedor de bar, assim, tipo, oi galera, quer comprar brigadeiro? Recebi vários não. Não, obrigado, valeu, aquele, sabe? Hoje não, amigão, tamo junto. E eu me sentia meio mal, assim, mas eu seguia, porque eu sabia que aquilo ia fazer eu crescer. Aí fui seguindo na faculdade, fui fazendo meu estágio, chegou um dia no estágio que, enfim, eu tava muito cansado e eu falei, velho, eu vou ter que mudar, vou ter que procurar um novo emprego. Só que eu sabia que independente para onde eu fosse, se eu trabalhasse com educação física, eu ia continuar naquela vidinha ali de dando aula, de estar cansado, de ter que dar esporro em aluno, de ter que ouvir coisas do coordenador. Então eu comecei a matutar na minha cabeça o que eu poderia fazer para mudar. E eu sempre tive a vontade, desde criancinha, de ter uma lojinha. Eu não sabia do quê. Eu queria ter um negócio meu, para ter a experiência de como é que seria. Porque eu ainda acho, que quando você pega uma coisa que você gosta e que você mesmo faz, que você não está trabalhando para alguém, você está trabalhando no seu negócio, sempre é muito mais valioso, porque você está construindo a sua casa, a sua base. Por exemplo, o seu chefe pode te demitir a qualquer dia, a sua empresa pode quebrar, mas ela depende de você. Então essa segurança de depender de mim, de eu poder ir lá e ajustar, para mim era muito mais seguro do que um trabalho comum. Enfim, aí teve um dia que eu bati o martelo, tava no estágio, falei, gente, eu tava com meus amigos, falei, gente, eu vou abrir uma empresa, não sei do que, não sei. E aí eu larguei isso na mesa. 3 meses depois de eu ficar pensando, velho, o que eu gosto de fazer, o que eu poderia vender, eu pensei em abrir uma loja tipo de roupa, pra vender roupa e tal, porque eu teria umas roupas pra mim também, sacou? Juntar o útil ao agradável. E aí eu abri a Octogonal Suplementos, porque eu comecei a treinar, na época eu treinava pouquinho, fraquinho, e aí eu comprava suplemento. Só que eu achava muito caro. Tipo assim, eu com o salário de estagiário comprando suplemento é pesado, sacou?
E eu falei, e se eu abrir uma loja de suplemento, pegando o valor que eu acho injusto, que eu acho caro, barateando ela e oferecendo para as outras pessoas, para os meus amigos, para minha família, para o pessoal ali da região. E eu abri o Octogonal Suplementos, porque o Octogonal é o bairro que eu moro, suplementos é o que eu vendo. Então, juntou ali as duas coisinhas. E deu super certo. Porque quando eu entrei nesse mercado, comecei devagarzinho, mas como era mais barato e era o mesmo produto, começou a se espalhar muito rápido. E aí foi isso. Aí a Octogonal começou devagarzinho, só meus amigos que compravam, familiares. Às vezes um amigo indicava para outra pessoa e aí eu fui crescendo aos pouquinhos. Comecei a produzir conteúdo no YouTube, no Instagram, sempre Reels. Comecei a ganhar uma visibilidade, às vezes eu fazia um conteúdo super trabalhado, técnico de educação física e tal, sem likes. E aí eu comecei a fazer tipo piada, gracinha, coisa que eu nem queria fazer pra viralizar, porque eu gostava de fazer mesmo. E dava 1 milhão de views, sacou? E eu ficava, caraca, então vou ter que ir por esse caminho. E aí fui pra onde o Octogonal começou, pra onde eu comecei a minha história, foi por aí. Fazendo conteúdo, vendendo meu suplemento, mas tudo muito pequeno ali ainda no começo. E hoje como é que tá o Octogonal? Em que momento vocês estão? Bom, a gente teve um crescimento muito grande no ano passado, em questão financeira e tal. Foi quando eu comecei a vender pro Brasil todo. Antigamente eu vendia só pra Brasília. Então o que acontecia? Eu postava um vídeo muito bom no Reels, ele viralizava no Brasil todo, o pessoal me mandava mensagem, tu manda pra São Paulo, manda pro Rio, manda pra Goiânia, manda não sei o quê, e eu não mandava, por falta de know-how, porque eu não sabia como mandar. Eu achei que isso era uma parada assim, de empresas gigantescas e tal, e no fundo não era. Então, ano passado, quando eu consegui finalmente abrir as vendas pro Brasil todo, foi quando a empresa deu uma guinada. Então, tipo, o faturamento dobrou, assim, e tá crescendo de uma forma saudável. Chega um ponto ali que sozinho, hoje eu tô sozinho na Octogonal, faço tudo, eu automatizo muita coisa. Mas sozinho é difícil você, sabe? Às vezes você se esforça todo dia e dá seu máximo e tal, mas você precisa de mais gente. Então, a fase que a Octogonal tá agora é assim, crescimento, tá num growth bem legal, só que eu tô sentindo que eu vou ter que começar a terceirizar algumas paradas. Por exemplo, a empresa tem 2 anos e pouquinho, né? Fez 2 anos, dia 3 de maio. E eu nunca tinha feito tráfego pago, por exemplo. Porque era tanta coisa para cuidar, financeiro, marketing, entrega, cliente, produção de conteúdo, tudo ali, que eu não tinha tempo para estudar como que fazia tráfego e tal. E agora eu tive que fazer, porque eu vi a necessidade. A empresa chegou num platô, e aí começou a descer um pouquinho, eu falei, não, peraí, vou ter que começar a buscar novas ferramentas. Então essa é a fase, eu ainda estou em crescimento, é o 2º ano de empresa, mas eu acho que eu vou ficar nessa até os primeiros 5 anos, só crescendo, para eu começar a criar uma base sólida, para começar a abrir, enfim, loja e contratar uma galera, sacou? Mas hoje eu já tô vendo a necessidade de contratar umas 2 pessoas, assim, pra terceirizar, até pra eu ter mais tempo também pra minhas coisas, sabe? Irado, e não depender tanto de você, né? Exato. Qualquer coisa. É aquilo, tipo assim, se o seu negócio depende de você, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. E quando você tá bem, você performa e pá, muito massa. No dia que você não tá bem, que você dá um burnout, porque, né, tá tudo nas suas costas, aí é complicado, porque faturamento cai, você não produz conteúdo. Aí é bola de neve, velho. E a internet, assim, se não apareceu hoje, às vezes o cara esqueceu de você. O cara esquece de você, sacou? Não o mais fiel de todos os clientes, mas tipo assim, a galera que tá assistindo todo dia, às vezes você some por uma semana, a pessoa nem lembra que você existe, que sua loja existe. O algoritmo mesmo já não oferece pra aquela pessoa, entendeu? Pra ela ver seu conteúdo. É bem complicado, assim. O Instagram é gratuito, né? Mas você paga com a alma se você tá vendendo lá dentro. É bem essa live, você sabe disso, né? E onde entra, por exemplo, seu cuidado com a saúde no meio disso tudo? Não só você vendendo isso, mas nessa jornada, teve algum momento que você negligenciou sua saúde mesmo vendendo saúde? Cara, assim, quando eu abri a loja, eu já tava com a cabeça diferente, né? Eu já tinha começado a treinar e tal. Mas eu não me lembro de nenhuma fase que eu negligenciei, por exemplo. Claro que tem altos e baixos. Tem a hora que, tipo assim, eu tô aquela regra de Pareto, 80-20. Eu tô numa vibe muito boa durante a semana, final de semana eu dou aquela relaxada. Antigamente isso acontecia mais. Hoje está acontecendo menos, do jeito que eu fazia antes. Por quê? Hoje eu relaxo lendo um livro, eu relaxo trocando ideia com algum amigo, indo pra casa dele e tal. Antigamente era porcaria, era Netflix, essas paradas. Não que seja ruim, é importante também. De vez em quando. Só que a minha visão para algumas coisas, a minha visão para descanso mudou. Então até no descanso é uma parada meio produtiva, assim, sabe? Mas desde que eu comecei a loja,
eu não me lembro de ter parado assim, até porque a comunidade que eu formei na Octogonal Suplementos, do pessoal que me acompanha, que treina também, é muito legal, é muito positiva. O pessoal sabe que tem altos e baixos, o pessoal sabe que tem dia que você não tá a fim de treinar, sacou? Tem dias que eu realmente não estou a fim de treinar. Na maioria deles, eu vou na disciplina, mas tem dias que não também, e é normal, sacou? Não tem como você achar que você vai 100% sempre, porque isso é uma enganação. Tu vai acabar se cobrando, não performando e ficando ansioso por conta disso. E vai deixar de fazer por perfeccionismo. Exatamente. Bota fé. Às vezes o feito é melhor que o perfeito, nem sempre. Muitas vezes é bom você buscar o perfeito. Mas assim, tem dias que você simplesmente não consegue, a gente é humano, a gente cansa e é isso mesmo. E faz parte do processo. Hoje eu consigo falar isso. Antigamente isso pra mim, eu me cobrava. Falava, não, eu tenho que dar o meu melhor. E se a loja não tá vendendo bem é porque eu não tô fazendo o meu melhor. E não é isso. Eu era assim, cara. Eu era assim. E aí, tipo assim, o exercício físico, a rotina, de saber que eu tô fazendo o meu feijão com arroz bem feito, a ansiedade vai diminuindo, o meu sono vai melhorando, eu vou acalmando mais, tomando decisões melhores, entendeu? Irado. É isso. E já trazendo pra essa parada de performance, a gente tava falando sobre isso mais cedo, né? Sim. Sobre saúde e performance com duas óticas. Por um lado, de fato, ter saúde, fazer atividade física te estimula a performar mais. Isso é uma primeira ótica. E muitas vezes a gente mente pra si mesmo. Tava desabafando contigo. Falando, cara, eu falo pra mim mesmo que eu não tenho tempo pra fazer exercício. Só que eu tenho, tipo, não existe isso de não ter tempo. Ao mesmo tempo, caralho, é muito problemático falar que não existe isso de ter tempo. E que saúde também não é pra ser uma coisa... eu vou fazer exercício porque daí eu vou render mais no trabalho. Tipo, você não robô. É muito robozinho, né? Como é que você enxerga isso? Como é que é a saúde pra você hoje em dia e a produtividade? Eu acho que eu já passei por algumas fases. No começo eu era muito robozinho. Eu vou fazer exercício porque vai melhorar meu sono, e aí melatonina, e minha dopamina, e eu vou usar menos celular, e eu vou usar, tipo, plano de fundo preto porque isso chama menos minha atenção. Eu era muito sistemático, assim. Mas hoje em dia, por exemplo, com relação à dieta, que também é fitness, né? Que também é saúde. Eu comia certinho no horário, com a marmitinha, com o plano nutricional. Hoje em dia eu vejo que é muito mais saudável para minha cabeça eu simplesmente comer coisas saudáveis que eu sei que vão ser boas, tentar consumir sempre muita proteína, através de whey protein ou carne e tal, e seguir minha vida tranquilo. No final de semana, meus amigos estão comendo hambúrguer, eu vou lá comer hambúrguer com eles, entendeu? Porque eu acho que a verdadeira vida saudável é aquela que você leva numa boa. Claro que, tipo assim, se você comer certinho, regradinho, bonitinho toda vez, você vai ter no seu exame de sangue resultados mais saudáveis ainda. Só que isso a longo prazo não se sustenta, cara. Não se sustenta. Porque se você vive nessa vida de robozinho, o dia que você tá mal, o dia que você cai, você se cobra muito. E você fica ansioso, e você fica triste, você acha que o problema é seu, sacou? Então essa vida mais equilibrada, de comer o que eu quero, mas comer saudável e treinar forte, eu acho que é a melhor de todas que eu já vivi até agora. Já vivi as outras vidas também, fazer cutting, bulking, comer certinho, treinar forte e tem que tomar 4 litros de água por dia e com horário, com alarme no celular, tipo 9 horas, lanche da manhã, meio-dia, almoço, 4 horas da tarde, lanche da tarde, sacou? A vida que eu tô levando hoje é muito mais tranquila e eu nunca estive tão feliz, velho, de verdade. Eu acho que a verdadeira felicidade, a verdadeiro estilo de vida saudável é esse que você leva numa boa. Que você tá bem consigo mesmo, você tá bem com o seu corpo e você tá bem com a sua cabeça. Nossa, cara. É isso. E que conselho você dá pra quem, pra mim, que tô tentando ser mais saudável e ao mesmo tempo nessa rotina mais pegada, de muito trabalho, muita coisa pra fazer? Assim, a gente trabalha muito, né? Eu entendo isso. É muito trabalho. A gente tem empresa e tal. Mas, cara, dá tempo de você fazer tudo. E você tem que lembrar que, assim, pra sua empresa performar, você tem que estar bem. E o que te faz bem, sacou? O que você poderia estar mudando hoje que te faria se sentir melhor, menos ansioso, tomar melhores decisões, como a gente tinha falado antes, né? Antes de começar a gravar, eu acho. É você simplesmente mudar a sua visão para algumas coisas. Às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente imagina que as coisas são muito mais difíceis do que elas são. Quando eu comecei a loja, eu acordava tipo 10 horas da manhã, meio-dia, ia dormir 4 horas da manhã porque eu tava jogando, sacou? E hoje em dia eu percebo que, tipo assim, é uma noção de dificuldade, pra mim acordar cedo era impossível. Impossível, eu acordava tipo 7 horas da manhã pra ir pro colégio e chegar lá às 8, pra mim era um parto, era horrível.
E eu fui mudando minha visão, fui experimentando. Eu acho que tudo na vida é treino. Tudo, tudo, tudo. Dormir melhor é treino. Você começa a desligar o celular mais cedo, desativar ali sua cabeça, botar uma luz mais amarela. Você vai treinando, uma hora você fica dormindo melhor, mais fácil, assim. Acordar mais cedo é treino. Você se alimentar melhor é treino. Você treinar, ter um ritmo de academia é treino. Hoje a minha visão é muito essa. Você quer ficar bom numa coisa, você treina. Porque pra mim tudo é treinável. Irado, então. Vamos treinar. Vamos treinar, então tem uma academia inteira aqui atrás, vamos usar ela, Fechou. né? Vamos lá.